Léo, e o nosso Ceará? O Mancini achou o time? Achou o time dentro daquela proposta que a gente já pedia, né? Aquele pós-jogo que a gente fez junto, que a gente já falava sobre isso, sobre essas mudanças, o que a gente esperava, e eu acho que principalmente, eu acho que a mudança determinante do Mancini foi a troca do Recalde pelo Lourenço, né? E aí foi uma troca posterior à lesão, né, do Lourenço. O Lourenço voltou e já foi readaptado para lá. Eu acho que isso dá você troca um jogador gelado por um jogador pegando fogo. Assim, é um cara altamente intenso, forte, firme, para um jogador que dá uma rotação muito baixa do time, que é o Recalde. Então, acho que isso trouxe mais agilidade para a bola do Ceará. Assim, o Ceará é um time que, independente do adversário, independente, inclusive, era algo que gerou uma dúvida na torcida, né? O Fortaleza vindo tão fechado, tão recuado e diante do momento frágil internamente, se o Ceará não ia cair na armadilha de ir para cima. E não é o DNA do Ceará. Assim, eu sempre ressalto, assim, o Ceará é um eterno time de Dimas Filgueiras e PC Guzmão. Assim, é um time essencialmente retrancado e saída rápida em velocidade no contra-ataque. É assim que a torcida gosta que jogue, mesmo que ela não defenda isso abertamente, mas a gente se identifica com esse tipo de jogo. De Guto Ferreira, e o Ceará, nesses jogos contra o Fortaleza, já foi testado e não caiu nessa, né? É um time que joga retrancado. Então ele precisava ter essa força, essa velocidade, essa agilidade na bola, na frente com o Lourenço. E tendo o Lourenço e podendo usar o Ailon aberto, ele ganha em duas frentes, né? Junto com isso, foi a recuperação do Richardson. O Richardson realmente voltou a ser o Richardson dos melhores momentos. Era um jogador que não saiu. O Ceará tentou até o último minuto negociar, pagando 50% de salário, e nem assim conseguiu proposta. E foi um atleta que o Mancini fez questão de ressaltar, que falou para ele ano passado: com o seu estilo você não joga comigo. Eu não gosto de jogadores com o seu estilo. O Mancini falou em uma coletiva, abertamente: com o seu estilo você não joga comigo. Você precisa fazer isso, mudar seu estilo. E ele falou, o Mancini ressaltou que o Richardson mudou o estilo dele durante o treinamento, sofreu muito para isso, mas hoje é um jogador, eu falo muito assim, o Ceará é muito coletivo, hoje você não encontra um destaque. Cara, se esse jogador sair, acaba o time. Eu acho que, com exceção do Pulga, mas não tem outro jogador, mas acho que o do Richardson, se você pudesse citar um cara que desequilibra se sair, hoje seria o Richardson. Eu acho que o Mancini foi muito criticado, em especial nos jogos contra o Bahia e Fortaleza, pela queda técnica e de preparo físico que tinha no segundo tempo dessas duas partidas, que foi determinante para o Ceará não vencer as duas partidas. O Ceará poderia ter vencido o Bahia, saiu na frente, perdeu 3 gols muito feitos, poderia ter ganhado o Bahia, poderia ter ganhado o Fortaleza, abriu 2-0 e por essa queda técnica do segundo tempo, e a gente atribuía já isso no pós-jogo, falando que naquele momento o Mancini tinha 5 desfalques. Então o Ceará tem um elenco muito enxuto. Você perder 5 reservas nesse contexto de perceber uma queda no segundo tempo já é natural, porque você tem reservas que são úteis ali, entram, e você perder esses 5, você colocar os que vêm depois, seu time já vai cair. Mas desses 5, 4 eram titulares. Entre eles o Lourenço, entre eles o Ramon Menezes, em algum momento o Matheus Felipe. Então o Ceará perdeu jogadores importantes. Então a gente falava sempre uma ressalva quando criticava as opções do Mancini, assim, que precisava ser considerada essas 5 ausências diante de um elenco curto e diante de um elenco limitado. Mas quando esses jogadores voltaram, a partir daquele recorte, esse desequilíbrio caiu e o Ceará vem sendo muito regular desde então. E não vem caindo numa coisa que é muito comum do Ceará, é ser muito competitivo contra times mais fortes e se entregar contra times mais fracos. Acho que até isso o Ceará conseguiu se tornar competitivo, como foi contra o 13, até contra a Itabaiana, que se enganchou, mas conseguiu se impor no final, usando reservas. Contra o 13, 9 jogadores com virose, com febre. Então, assim, é um time que mostra muito vontade. E o que se fala dentro do departamento de futebol, e que todo mundo ressalta muito, quem trabalha no Ceará hoje, você pergunta, ressalta muito isso: o Mancini tem o elenco na mão. Sim, o grupo é encantado pelo Mancini. Assim, o Mancini conseguiu realmente fechar esse grupo, e eu acho que isso vem sendo um diferencial. Assim, jogadores, mesmo com toda a situação
de instabilidade política. Eu acho que o Mancini tem muita participação aí nessa regularidade do Ceará. Acho que é um time chato. Assim, tem uma derrota no ano, né? Uma derrota para o Bahia. E dentro de um contexto com 5 reservas, acho que precisa ser considerado. Numa entrevista que a gente fez com o Magrão... Chato demais. Numa entrevista que a gente fez com o Magrão, anos atrás, ele listou Mancini como um dos melhores treinadores da carreira dele. Então, nesse momento, para Magrão, em Pernambuco, tem o melhor e o pior. Exatamente. Nesse... Foram 2 exemplos citados por Magrão naquela entrevista, né? Na verdade, Mancini em on, o outro ele não quis citar na entrevista, mas depois de 5 anos acaba o sigilo, né? De off. Segundo você, né? Quem falou foi você. Quem viu, viu. Quem não viu, faz aí. Qual treinador de Pernambuco na época de Magrão teria sido? Mas, Léo, o termômetro de Mancini, pelo que você falou, então é bem alto, né? O time responde bem. Eu não tenho a menor dúvida, por exemplo, que o Ceará das quartas de final da Copa do Nordeste é o melhor Ceará do ano. Chega com o melhor futebol, o melhor encaixe e o maior potencial de desempenho, né? O Ceará hoje, a gente não vê no Ceará, e é por isso que eu destaquei a palavra regularidade, é porque a gente não vê momentos de uma ascensão de futebol, aquela coisa assim. E a gente citou o exemplo do recorte do Bahia contra o Sport, aquela coisa. Não, o Ceará não tem esses picos. Ele é regular. Ele é estável e competitivo do começo ao fim com a mesma intensidade. Assim, você não vai ver, não viu, desde desse recorte que eu fiz de Bahia e Fortaleza, o Ceará tendo uma queda brusca ou um futebol envolvente em nenhum momento. Ele é regular, ele faz o jogo dele, ele é um jogo de posse lenta, mas que ele tem algumas armas, algumas características que variam. Ele não insiste em nenhum tipo de jogada. A construção ofensiva do Ceará, ela é lenta. Ela não é uma construção ofensiva de 2, 3 passes. O Ceará roda a bola, mas ele ou estica no lateral, ou ele estica no Pulga, ou ele vira no Ailon, ou ele tem 2 armas importantes, é o que eu falo muito no jogo de amanhã contra o Sport. Eu falei hoje com algumas pessoas de canais do esporte e eu falava isso, olha, tem um encaixe de jogo ofensivo do Ceará que encaixa muito com o problema defensivo do Sport. Os 2 zagueiros do Ceará, que provavelmente vão jogar quarta-feira, gostam muito de um passe vertical rápido pelo meio. Se o Sport não conseguir fazer bem aquela linha ali, vai deixar muito espaço ali. Assim, o Ceará tem 2 zagueiros que trabalham isso e são trabalhados para isso. Os 2 laterais do Ceará, o Matheus Bahia ainda avança um pouco mais, mas o Rai Ramos estancou as falhas dele defensivas, justamente evitando subir, evitando 1 contra 1, evitando a passagem. Ele realmente só sobe quando está bem protegido e faz um arremate, faz um cruzamento, uma bola parada, algo desse tipo. Do contrário, ele não busca a linha de fundo. É muito conservador e acho que isso é diretamente responsável pela forma como o Ceará parou de tomar gols. Assim, se o Sport mantiver essa questão dessa bola, desse girar a bola e alçar a bola aérea, vai ser muito difícil. Assim, porque essa parte de estabilidade o Mancini conseguiu dar para o time nesse momento. E o termômetro dele? Vamos dar um termômetro de Mancini nesse momento? 8. 8, 9. O homem tá leve. Tá leve, assim, o Mancini tinha muitos críticos, assim, implicantes mesmo, assim. Você via que era algo pessoal, assim, que eram críticas não tão bem embasadas, assim. Era um acumulado de Mancini no Ceará, de 2011 para cá. Você vê que a gente que num contexto do Ceará, com dificuldades financeiras em Série B, considerar que o problema do Ceará é ter Mancini como técnico. E eu sempre bati nisso, assim, ó, não é um técnico perfeito, tem suas falhas, eu critico demais, mas o problema do Ceará, nesse momento, não passa pelo técnico. Não passa pelo técnico.
E eu acho que após essa estabilidade, essa regularidade, eu acho que ele tá muito sólido, tá muito forte. Eu acho que, inclusive, a parte de identidade, ele de forma sincera, não é aquela coisa de treinador, de boleiro, de forma sincera, ele gosta de lembrar muitas coisas da raiz do Ceará, que ele viveu como jogador em 2010, que ele viveu como treinador em 2011. Ele faz questão muito de ressaltar isso sempre, assim, de próprio Dimas Filgueiras, que foi homenageado pela camisa, viveu com o Dimas, fez questão de, antes do jogo, agora da final, ter um encontro com a filha do Dimas. Ele relembra um repórter cobre o Ceará há 20 anos aqui, o Del Luiz, esteve internado, perdeu uma perna, e ele, em várias coletivas, dedicou o jogo ao Del. Ele tem uma identificação, ele sabe o que é jogar no PV, ele sabe... Então, assim, eu acho que todo esse contexto faz o Mancini ser um treinador importante para esse momento. E o termômetro do time em si? Tá? É um time que encaixou, um time que chega no seu melhor momento, e esse melhor momento se reflete de que forma nesse termômetro? Eu acho que o termômetro do time é o mesmo do Mancini. Eu acho que é uma construção muito compartilhada. Eu acho que se tivesse um termômetro para a direção de futebol, era o mesmo também. Eu acho que todo mundo compartilha muito do projeto. Elenco, Mancini, diretoria de futebol. É um Ceará diferente dentro do Ceará. É um Ceará totalmente diferente dentro do Ceará, como se fossem dois clubes diferentes. O futebol realmente ele está... né? O futebol do Ceará ele está separado. Ao presidente coube garantir orçamento. O diretor de futebol, que é um cargo estatutário, você tem isso para gastar. E pronto. Tanto que no começo do ano coube ao diretor de futebol fazer isso, né? Novas tecnologias que o Ceará nem na Série A cuidou de implementar. Ele trouxe isso, trouxe um trabalho mais técnico, reforçou análise de desempenho, reforçou fisiologia, reforçou... Então, assim, foi um trabalho construído mesmo do zero. É uma metodologia de trabalho completamente diferente. E o Mancini e o elenco foram muito formatados para isso. É um trabalho novo, né? Total. Um elenco praticamente remontado do zero. É isso. Nesse momento, tá? Eu vou até pular, tanto no esporte quanto no Ceará, eu vou pular esses itens onde precisa de reforço e já deu, porque a gente substitui eles pelo que a gente já trouxe aqui. Tá? Uma análise mais focada no jogo de quarta-feira. Ninguém está pensando em reforço daqui para amanhã, ninguém está pensando em Jadeu daqui para amanhã. Na próxima análise dos times, a gente mergulha mais nessa questão dos reforços, dos jogadores que devem sair, até porque a gente vai acompanhando também esses movimentos.